Olá, alunos da Escola Bíblica Quadrangular, paz seja convosco. Hoje estamos chegando aí à lição de número 20, ou aula de número 20, da nossa apostila Estação Roxa. Estamos chegando aí ao término de mais um ano letivo, né? Um término de mais um ano de aprendizado junto com os irmãos. Pois bem, antes de nós darmos início aí à lição de número 20, continuando a falar sobre a volta de Jesus, sobre a escatologia, né? Sobre Jesus voltará, inclusive que é a quarta doutrina cardinal da Igreja do Evangelho Quadrangular. Neste momento vamos dirigir uma oração, pedir ao Espírito Santo para que nos direcione em todo esse momento de aprendizado, todo esse momento em que vamos aprender da palavra de Deus. Feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos falar com Deus. Glorioso Deus, eterno Pai, todo-poderoso, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, queremos, Senhor, desde já, agradecer primeiramente por estarmos de modo online, mas mesmo assim, né, estando de modo online, queremos agradecer ao Senhor por estarmos aprendendo mais da Tua Palavra, que possamos crescer a cada dia mais na graça, no conhecimento, na unção e no poder do alto, para que possamos ser verdadeiros discípulos, que através da Tua Palavra que gera, Senhor, o resultado, que gera o movimento, que traz o avivamento, que possamos, Senhor, através deste conhecimento, ser discípulos frutíferos, ser discípulos que gerem frutos de arrependimento, que gerem frutos que permaneçam e que assim, ó Pai, possamos fazer toda boa obra, pois a Tua Palavra nos habilitará para realizar. Então, Senhor, em nome de Jesus, pedimos a direção do glorioso Espírito Santo para todo esse trabalho, todo esse momento, em nome de Jesus. Amém. Então, a lição 20, o texto da lição 20 vai nos dizer, o texto bíblico, Marcos, capítulo 13, versículo 22. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Então, essa lição, né, vai nos mostrar aí que não sabemos a data em que Jesus virá, mas os sinais proféticos da sua volta estão se cumprindo em toda parte. Assim como nós assistimos na aula, né, de número 1, a volta de Jesus, nós vimos sobre a questão dos sinais. E realmente, boa parte não, né, praticamente todos se cumpriram. Então, virando aí na página 132, a gente vê até aqui uma ilustração. Ele não está aqui, ressuscitou. Jesus Cristo breve voltará. Então, a nossa apostila vai dizer assim: os sinais da vinda de Jesus é assunto de grande interesse para todos os crentes despertados e, ao mesmo tempo, grande alerta para os crentes descuidados e adormecidos espiritualmente. Primeiro, temos o primeiro tópico para aprender nessa noite. Primeiro tópico, está aí na sua apostila. A preocupação a respeito do reino de Deus. Certo? Esse primeiro tópico fala aí da pergunta dos fariseus. Os fariseus, como nós estudamos no período intertestamentário, eles eram religiosos da época de Jesus. Eles estudavam demais as escrituras sagradas, que eram o cânon, né, a formação, que é o Velho Testamento. Então eles estudavam muito o Velho Testamento. Eram formalistas ao extremo, mas eles eram vazios espiritualmente. Inclusive eles focavam mais nos ritos e em cumprir os ritos externos do que realmente aquilo que vinha do interno, do seu coração. Então, eles não conheciam as riquezas da vida profunda com Deus. O Messias chegava, que era Jesus, mas eles não o aceitaram devido à sua cegueira espiritual. E porque a vida e os atos de Jesus não concordavam
com as interpretações deles. Eles esperavam com ansiedade que o Messias, ao chegar, os libertasse do jugo romano e proclamasse a emancipação de Israel e estabelecesse o reino de Deus. Daí, eles perguntarem a Jesus, quando? Essa foi a pergunta dos fariseus, né? Primeiramente, os fariseus eles se preocupavam com o reino terreno, o reino da terra, que libertaria, né, o povo judeu do jugo dos romanos. Por isso que eles perguntavam, quando? Só que Jesus era totalmente oposto. E tinha o quê? O engano dos fariseus. Os fariseus estavam grandemente enganados neste assunto da vinda de Jesus e do seu reino. Da mesma maneira, muita gente hoje, por toda parte, está enganada, pensando errado, crendo errado e ensinando errado sobre o assunto em pauta. Não somos donos exclusivos da verdade, isso é um fato. Mas a palavra de Deus está aí para declarar a verdade. Hoje, temos muitos fariseus dentro da igreja, especulando sobre tudo o que diz a Bíblia, sem terem dentro de si o real intérprete divino que nos dá o discernimento necessário para compreendermos as Escrituras sem desprezarmos os que são os princípios da hermenêutica bíblica. O que é hermenêutica bíblica? Hermenêutica é a ciência da interpretação da Bíblia. Então, a gente não pode cair nesse engano dos fariseus. Os fariseus perguntavam, quando o reino de Deus chegará? E o engano deles, né, era nesse assunto da vinda de Jesus. Para eles ia vir no Messias, porque eles esperavam de um modo. Então, nós não podemos, né, falando da preocupação a respeito do reino de Deus, perguntar como os fariseus ou agir até mesmo com esse engano dos fariseus. Nós temos que ter o Espírito Santo dentro do nosso coração, porque Ele nos dará a interpretação correta da palavra de Deus. Ele, além de dar a interpretação correta, é claro, precisamos nos atentar aos princípios hermenêuticos. Isso eu acho que eu ensinei em muitas aulas para vocês, né? Essa palavra aqui. Hermenêutica. Ciência da interpretação bíblica. O que vai apontar a hermenêutica? O primeiro tópico da hermenêutica, o cara está em vermelho, ou chamada, isso aqui está bem fraquinho, né? Chamada de regra de ouro da interpretação da ciência bíblica. É o quê? Vou anotar aqui, vocês anotam. A Bíblia explica a própria Bíblia. O que seria isso? A Bíblia explica a própria Bíblia. Se a Bíblia está falando de um determinado assunto, por exemplo, como salvação, ela não pode, se ela fala algo num texto, ela não pode desmentir no outro. Aí você vai dizer, mas tem sim. Paulo vai nos dizer que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Pois bem, para ser salvo, então tem que ter fé. Mas por que Tiago, então, quando vai falar sobre fé, ele fala de obras? Não é pelas obras, salvação é pela fé. Mas o que deu em Tiago, então, de falar que a nossa fé tem que ter obras e que é necessário as obras para a fé? Isso é um ponto em que aí existe a interpretação bíblica, em você conhecer o contexto que Paulo estava dizendo, o contexto que Tiago estava querendo dizer.
Paulo, ele gosta muito de focar os primórdios, os princípios, os primeiros passos da vida cristã. Então, Paulo está dizendo, pela graça, que é mediante a fé, você é salvo. E isto não vai ser porque você fez boas obras. Mas Tiago vai nos confrontar numa vida cristã diária de praticidade. Tiago já está falando do decorrer da caminhada, não do início da caminhada. Então, Tiago vai dizer, se você tem fé, logo você vai praticar obras, porque a sua fé, ela vai automaticamente querer refletir aos homens aquilo que ela acredita. Logo, se você crê em Jesus Cristo, na obra de salvação de Cristo, e você é salvo por crer nesta obra, automaticamente você vai agir e praticar obras que condizem com a sua fé. Então, a Bíblia não se conflitou nisso. Foi apenas contextos. Então, tudo que você ler na Bíblia e quer falar tem a base da própria Bíblia para dizer. Não nos achismos. Mas a Bíblia, ela sempre vai explicar a própria Bíblia. Então, a gente pode, um dia mais à frente, a gente pode ensinar aí uma aula só sobre os princípios hermenêuticos para vocês. E nós temos aí o tópico de número 2, né? Da nossa apostila. Nossa, eu risquei a apostila aqui. Número 2, que é sinais específicos da vinda de Jesus. Específicos. Vamos lá. Primeiro sinal específico da vinda de Jesus. Falsos profetas. Olha só. Este tópico é importante. Pelas palavras de Jesus no Evangelho de Lucas, como noutras passagens escatológicas dentro do Evangelho, e até inclusive nas cartas vemos muito isso também, um dos sinais da sua vinda é a proliferação de falsos profetas pregando, escrevendo e ensinando falsamente sobre a sua vinda. No passado, a história registra o surgimento de muitos falsos profetas. Durante os séculos I e II, surgiu um movimento chamado montanismo, ensinando que a Nova Jerusalém seria edificada na Grécia. Totalmente estranho, né? Nova Jerusalém na Grécia. Né? Região da Ásia Menor, hoje Turquia, coisa que nunca aconteceu e nem vai acontecer. Então, são ideias e princípios. Já vou logo dizendo e esclarecendo algo a vocês. O falso profeta não é aquele que está falando assim, o camarada foi lá e profetizou e não aconteceu na minha vida. Primeiro ponto. Não significa que ele é um falso profeta. Na verdade, às vezes ele usou a sua carne mesmo para querer proferir algo. Porque uma pessoa, quando ela profere uma profecia, ela pode proferir de 3 fontes. Primeira fonte, do próprio Deus. Aquela que realmente ela vai ter é uma palavra profética de semente. Ela vai acontecer. Ela, um tempo ou outro, pode até demorar, ela acontece. Segunda vertente, pode vir do próprio Satanás. Ele pode estar instigando a boca dessa pessoa para proferir uma profecia, para embaralhar a vida da pessoa. Principalmente a pessoa que vive de profecia e não lê a palavra de Deus, né? E terceiro, pode ter vindo da própria carne. Ele falou, legalzinho falar essa palavra, vou lá falar. E falou. Então significa que nós é um falso profeta. Não. Falso profeta, aqui a apostila está querendo nos remeter, é aquele que ensina
coisas contrárias à palavra de Deus. Se a pessoa está ensinando heresia, doutrinas as quais a palavra de Deus não tem respaldo, é um falso profeta. Tá bom? Agora, em relação à pessoa que tentou, proferir palavras proféticas, ou podemos dizer, usar os dons de palavras de sabedoria e conhecimento, simplesmente, ela só foi, às vezes, infeliz na sua colocação. Não significa que ela é herética. Mas o falso profeta, ele tem o objetivo, não de expor, quero ser a profetada. Não. É deturpar o ensino de Cristo, que é pior ainda. É deturpar a essência do Evangelho e até mesmo a doutrina cardinal que Jesus voltará. Então, esse é um dos sinais específicos da vinda de Jesus. E nós temos outros sinais e evidências. A apostila vai dizer aqui, em Mateus capítulo 24, no versículo 3, como nós explicamos na aula passada que Mateus 24 é um sermão escatológico de Jesus a respeito da sua vinda. Os discípulos perguntaram a Jesus no versículo 3: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Na resposta expositiva de Jesus, nota-se que nos versículos 3 a 14, Jesus fala de acontecimentos numa época anterior ao fim. O versículo 8 fala de princípios de dores. No versículo 15, outra época parece começar, identificada pela abominação da desolação que falou o profeta Daniel. Então, vamos lá, Mateus capítulo de número 24, para nós lermos com a própria Bíblia a respeito. Vamos lá, Mateus 24, do 3 ao 14. Olha só. O princípio das dores. A palavra de Deus vai nos dizer assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, a pessoa quer tomar o lugar de Cristo. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Gostaria de dizer a vocês que esses versículos que nós lemos se chama o princípio das dores. E é o período que nós estamos vivendo. Porque depois do versículo 13 em diante, é a grande tribulação. Aí, nós, como Igreja do Evangelho Quadrangular, de linha de cunho pentecostal. Então, ou seja, o que eu estou ensinando aqui agora, a Assembleia de Deus crê, as igrejas pentecostais independentes creem. Nós não estaremos na grande tribulação. Nós seremos arrebatados antes de começar a grande tribulação. Ou seja, o Senhor Jesus, antes que o governo do anticristo seja estabelecido, ele arrebatará
a sua igreja. E pode ter certeza, isso vai acontecer por uma simples razão. O anticristo não pode se manifestar, porque tem um aqui na terra que zela pela igreja, que cuida da igreja. E o nome dele chama-se Espírito Santo. Enquanto houver a ação do Espírito Santo nessa terra, despertando os crentes, despertando a igreja, avivando o seu povo e fazendo com que a obra de Cristo continue nessa terra, pode ter certeza, não há espaço para o anticristo. Mas assim que a igreja for arrebatada, encontrar-se nos ares com Jesus Cristo no céu e o Espírito Santo levar a igreja junto, a terra ficará sem o Espírito Santo. Aí, palco e cenário para que o anticristo possa dar as caras e aparecer para o seu governo de 7 anos. E assim, desse governo de 7 anos, ele vai promover paz em 3 anos e meio. E todo mundo vai achar que vai ser 1000 maravilhas. Mas após 3 anos e meio, haverá muita perseguição, fome, guerras, doenças. E nesse período toda a grande tribulação, Deus julgará a terra e os seus moradores. Por isso que nós temos que nos apegar, como Mateus 24 disse ali, aquele que perseverar até o fim, ou seja, nesse princípio de dores, crendo na sua salvação, crendo na obra de Cristo, estando fiel a Cristo Jesus, esse vai ser salvo. Então, esse é outros sinais e evidências que nós acabamos de ler aqui, né? E essa abominação da desolação que falou o profeta Daniel, a respeito do quê? O anticristo. Então, a nossa apostila diz assim, Jesus falou aos discípulos sobre os sinais que lhe pediram da sua vinda, mas avisou-lhes que daquele dia ninguém sabe. Porém, uma coisa é certa, ele exortou-os a que estivessem vigilantes e que soubessem distinguir os sinais. Olha um dos sinais, são 3 sinais, certo? Primeiro sinal, materialismo indiferente a Deus. Já deu para entender. Pessoas que pensam nas riquezas e não em Cristo. Segundo, os escândalos. Olha só, a palavra de Deus vai dizer, muitos serão escandalizados pelas traições, pela infidelidade, pelas mudanças repentinas, pelas divisões, pela apostasia, pela baixa escala de valores adotados em relação aos anteriores, pela corrupção, pela degeneração moral, enfim, por uma série interminável de males incomuns e terrivelmente chocantes. Esses escândalos ocorrerão dentro do cristianismo professo. Então você vai falar assim, meu Deus, sim, dentro do cristianismo, daqueles que creem em Cristo. Vai ter gente que trai, gente infiel, gente com mudança repentina, gente com divisões, gente se afastando da fé, que se chama apostasia, tendo degeneração moral, corrupção e várias outras situações. Vai ter. Aumentará muito o número daqueles que arrogantemente dirão, esta igreja é minha, porque eu a fundei. Nós sabemos que, na verdade, a igreja foi fundada por nada mais, nada menos que o próprio Senhor Jesus. E quem inaugurou a igreja não foi os apóstolos. Quem inaugurou a igreja foi o Espírito Santo, que desceu com poder e autoridade dos céus e colocou esse poder transformador na vida de cada discípulo que se tornou apóstolo. E a partir do momento, a palavra de Deus vai nos dizer, Pedro, com ousadia e cheio do Espírito Santo, pregou e as almas se converteram. Então, não é nós, mas tudo é Ele. É Ele que nos move, é Ele que nos impulsiona, é Ele que nos dá ousadia, é Ele que nos dá o poder para fazer isso. Mas muitos querem pegar o status para si, sendo que a glória é somente de Deus. Então, aqui da nossa apostila vai dizer, né? Ignorando que a igreja só tem um fundamento que é Cristo.
A pedra fundamental já foi lançada, que é Jesus Cristo. Tem os versículos base aqui mostrando que o fundamento é Cristo. E o terceiro, o que nós comentamos na aula passada, é o sinal e os sinais nos céus. O céu e os sinais vão acontecer. A natureza tem demonstrado tudo isto. Quarto sinal, a parte aqui dos sinais e evidências. A humanidade, crise psicológica. Olha só, um sinal que envolve duas atitudes que caracterizarão o estado emocional e mental da humanidade. O primeiro deles, perplexidade e angústia entre as nações, como está em Lucas, capítulo de número 21, versículo de número 25. E B, clima explosivo, ódio e traições, como nós lemos em Mateus 24. Então vai ter crise psicológica, são dos sinais. 5, mundo, uma crise moral, ou seja, a sociedade imersa em corrupção, corrupção de bons costumes, da moral, da opinião pública, da cultura, do poder, da autoridade, enfim, até dentro da política e da dignidade humana. Olha só, também teremos iniquidade e desordem, outros sinais. Iniquidade é injustiça, é rebeldia e descumprimento. Primeiro da lei divina e também das leis humanas. Ou seja, uma pessoa que não tem respeito algum pela lei de Deus, muito menos pela lei dos homens. Isso é uma iniquidade. Os meios maciços de comunicação dão conta das incessantes rebeliões da juventude. Temos aí muitas novelinhas, séries e coisas que induzem jovens a serem rebeldes, induzem os jovens a falar, não, eu acho que essa pregação desse pastor está errada. Até questiona o evangelho. Então, temos também os meios de comunicação tendo atacado, podemos assim dizer, manipulado as classes sociais, fala de crises raciais, crises domésticas, das greves, enfim, demonstrações do crime organizado, as incessantes lutas trabalhistas e por aí vai, vice-versa. Inclusive, falando em iniquidade e desordem, nós encontramos em Tiago, capítulo 5, versículos 1 a 4, citando a respeito disso. Vamos lá, Tiago, capítulo 5, versículos 1 e 4. Rapidinho, já estamos encerrando. Tiago 5, versículos 1 e 4. Dos versículos 1 a 4. Tiago 5, do 1 ao 4. Vai dizer assim: Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras, que sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Olha só o versículo 5. Tendes vivido regaladamente sobre a terra. Tendes vivido nos prazeres. Tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Então esse é a iniquidade, é a desordem, São os fatores que acontecem. E nós temos aqui os avisos solenes que Jesus proclamou sobre a sua vida. O primeiro deles, lembrai-vos da mulher de Ló. Deus está dando um exemplo baseado no Velho Testamento. A mulher de Ló caracterizar um tipo de crente que está firmemente apegado às coisas desta vida e indiferente às realidades da vida espiritual. A mulher de Ló não deixou qualquer exemplo para o crente imitar.
Por quê? Porque nós vemos essa situação, para vocês entenderem. Deus avisa Ló, através de dois anjos, e fala: pegue toda a sua família e saia de Sodoma. Saia da cidade, porque Deus vai destruí-la. E não olhe, o anjo falou assim, não olhe para trás. Mas, no meio do caminho, a mulher de Ló resolveu virar para trás. Coisa que ela foi alertada para não fazer. E ela se transformou numa estátua de sal. E ela é o exemplo típico de que nós não devemos nos apegar aos bens materiais, não devemos se apegar a nada. Por que ela olhou para trás? Vamos assim especular. Porque ela tinha vivido uma vida em Sodoma. As coisas dela ficou em Sodoma. Né? Alguns brincando, a maquiagem dela ficou em Sodoma. E ela, apegada aos bens materiais, resolve olhar para trás. Não olhe para trás. Prossiga rumo ao alvo, que é Cristo Jesus. Não imite a mulher de Ló. Olha só, um aviso solene de Cristo. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. Aqui o exemplo é o que nós acabamos de ler em Tiago 5, capítulo 5, versículos 1 e 4. É aqueles que vivem apenas para as coisas materiais. Só fala, não, eu preciso juntar dinheiro porque se vir uma crise e não sei o quê. Não é errado você juntar dinheiro. Não é errado você fazer o famoso pé de meia. Não é errado você se preocupar em organizar suas finanças. Porém, todavia, entretanto, você não pode colocar as suas finanças como o centro de tudo, o Deus como seu dinheiro. Você tem que confiar em Cristo, confiar em Deus e na obra que Ele tem para realizar na sua vida. Você simplesmente faz a sua parte, é claro. Também não vai sair gastando adoidado até 0,0 na conta. Seja equilibrado, é claro. Seja ponderado. Mas é óbvio, não faça daquilo seu Deus. Não faça daquilo o importante para a sua vida. Não faça. Não vale a pena. Então esses são os avisos solenes falando sobre a volta de Jesus. A respeito mais um pouco desta matéria, que é claro, vai longe falar sobre a volta de Jesus. Amados irmãos, irmãs, alunos, nós acabamos, a nossa apostila, nós temos umas informações complementares ao estudo da Bíblia, que vocês podem aqui ver essas curiosidades, ver as traduções da Bíblia, tem muita coisa aqui para vocês compararem. E é claro, a gente vai ter aí possivelmente uma aula extra só falando como ler e registrar uma referência bíblica que tem aqui atrás na nossa apostila, que eu acho bastante interessante para que você possa entender mais, tá? Você que tem a apostila aí, tá na página 140, sobre citações, tá bom? Talvez aí a gente explique com a lousa aí tudo bonitinho, dando exemplos, e se vocês assim desejarem, a gente manda aí uma tabelinha de exercícios para vocês focarem, para vocês treinarem a respeito de citações, tá bom? Vamos orar, agradecer a Deus, e permanecer firme. Permanecer, porque aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Pois bem, vamos orar. Deus glorioso e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos desde já agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor irá fazer em nossas vidas. E temos a certeza, Pai, absoluta, que o Senhor tem guardado nós como igreja e o Senhor tem não só guardado, mas também nos alertado, nos impulsionado, Senhor, a fazer mais na Tua obra, a vigiarmos mais, a estarmos atentos, ó Pai, para a Tua volta. E que possamos até lá, Senhor, sempre frutificar em toda a boa obra, que possamos refletir o que a nossa fé crê, ó Pai, dando frutos, fazendo obras, ó Pai, mostrando que a nossa fé ela é uma fé de ação, ela é uma fé, Senhor, que gera os resultados esperados, não porque somos nós, mas porque a Tua graça nos proporciona isso.
Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha renovar cada aluno, ó Pai, derramando do óleo da unção, e que em nome do Senhor Jesus haja paz, haja alegria, Senhor, nos lares e em cada vida. E que possamos assim, Senhor, continuar, nunca parar de estudar Tua Palavra e assim crescermos na graça e no conhecimento. Pai, neste momento abençoo todas as vidas em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e contem aí comigo, como sempre, né? Tenho estado disposto a todos vocês e até, né, o próximo ano letivo em 2021, que nós queremos que será um ano de céu aberto, um ano de muito conhecimento e aprendizado. Em nome de Jesus, muito obrigado. Deus abençoe.